Muita gente pergunta no Ibovespa, né? Ah, o mercado tá começando a comprar 2026. Não, pessoal, o mercado, na minha opinião, não comprou 2026 ainda. Eu já queria te jogar uma bomba, né? Vamos lá. Qual que é a sua visão do governo Lula? Boa. Vai quebrar o país? Não vai? O Deixa país eu, tá bem? deixa eu Pode só. tomar. Eu tenho vários disclaimers aqui, pessoal, mas disclaimer é aquela pedido de desculpas, né? Mas já até o primeiro, antes, né, de começar, pessoal, muito obrigado pelo convite. E fazendo o primeiro disclaimer, pessoal, tô aí talvez saindo de uma gripe, né? Ninguém sabe se tá entrando, se tá saindo. Então hoje, né, estamos aqui no esforço total aqui a pedido do grande Luan. Mas Muito vamos obrigado, para a bomba aqui do governo Lula. O grande recado do governo Lula aqui que a gente tem visto, né, é que quando a gente fala quando a gente decompõe, né, um PIB, né, especificamente, né, para quem é economista, a gente lembra que ele depende, né, principalmente no Brasil, principalmente de gastos públicos, né, de investimentos públicos, enfim, né. E aqui nesse atual governo ele tomou essa decisão basicamente de acelerar, né, porque a gente sempre fala assim de uma educação financeira, né? Então, pô, vamos acelerar o gasto público. A Luan quer trocar de carro, beleza, trocou de carro esse mês. Quer comprar uma casa nova, beleza, comprou uma casa nova. O Luan pode fazer isso, né? Não, eu quero mais agora no Réveillon, no Carnaval, comprar uma casa na praia, né? Você pode fazer isso. Mas aí, ao mesmo tempo, você fala assim, pô, mas quantos você recebe de salário, né? Você recebe 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil reais? Será que se tem bolso para isso? E basicamente o que o governo está fazendo agora é gastando muito mais do que tem disponível. Aí a gente só tem uma solução, né? Uma solução que é aumentar a receita. Quem quer a receita do governo atual é os tributos, né? São os impostos, as taxas, né? A arrecadação. Então o que a gente tem visto é o governo muito focado, até o Luan, uma palestra que eu vou fazer, né? Eu fui Me convidado por convida, hein? Não, foi convidado para uma palestra que a gente chama corporativa, né? Para falar um pouquinho sobre bets, né? Preocupação dos funcionários em relação a bets, tem muito funcionário se endividando, até às vezes até perdendo emprego, né? E de uma forma geral, pessoal, qual que foi a preocupação do governo, 100% do governo atual em relação às bets? Né, Lua, pergunta para você. O governo, você acha que o governo está preocupado com as pessoas que estão morrendo, as Não. pessoas que estão Como cometendo crime? taxar a Bet? Foi só esse assunto. Só esse Como assunto. taxar a Bet, né? Como é que eu posso morder ali? Tá certo. Eu acho que tem que regular, tem que morder. Mas essa é a preocupação do governo atual, né? Então, assim, pô, tem gente que tá morrendo, pessoal. Tem gente que tá cometendo crime, que nem é criminoso, né? Que tá perdendo família, perdendo amizade por conta das bets. A Bet é um né? novo crack? Eu acho que é um craque eletrônico, né? Porque a gente fala o seguinte, pô, as apostas sempre existiram, quando a gente compara, por exemplo, com uma aposta de cavalo, né? Mas por que as pessoas nunca perderam tanto dinheiro, né, no cavalo? Porque é difícil, você tem que ir lá, pegar seu carro, né? Hoje em São Paulo, praticamente, talvez seja um dos poucos lugares e não tem, né? Agora, no celular é muito fácil, né? Sim. Você aperta o botão, todo brasileiro tem um celular, tem um smartphone. Então essa é a preocupação, talvez seja um craque. É uma droga eletrônica, né? É uma droga eletrônica. Então, voltando para o governo atual, essa é a preocupação. O gasto, a despesa já está dada, e aí por que a bolsa cai, por que os juros estão muito altos no Brasil? Porque imagina o seguinte, eu, Marco aqui, tenho 10 mil reais de dívida com o banco, né? O Luan tem 100 mil reais, né? E a gente ganha o mesmo salário, a gente tem o mesmo patrimônio, a gente tem tudo igual. Quem será que vai ter juros maiores, né? Provavelmente ele que tem uma dívida maior. Então por que o nosso juros sobe? Por vários motivos, mas porque a preocupação em relação à nossa dívida está cada vez maior. Se a gente continuar caminhando com esses passos largos, né, nossa dívida não para de subir, vai chegar uma hora que a gente vai estourar, né, a gente não vai conseguir. Hoje a gente tem que manter os juros extremamente altos para rolar nossa dívida, para atrair um investidor para rolar nossa dívida, né? Ou a gente vai quebrar, como a gente viu com a Argentina recentemente, a gente viu com outros países, simplesmente a gente não consegue, que é o famoso default, né? Ninguém tá falando no curto prazo que o Brasil, mas estatisticamente, né, o Brasil não vai entrar em default, mas estatisticamente é como se o Brasil tivesse aumentando todo dia um pouco a probabilidade, a chance de entrar em default. Basicamente está acontecendo. É como se fosse o Luan já tá com 100 mil reais de dívida no banco. Não, mas eu quero comprar minha casa na praia. Tá bom, toma mais 500 mil reais aqui de dívida. Não, mas eu quero trocar de carro e um carro bom. Mais 500 mil reais aqui de dívida para você. Beleza. Né? O banco não tá nem aí com o cliente. O banco quer que você tome sua dívida e se ferre, né? Se lasque. Você que se lasque. E até foi essa minha preocupação, que esse governo, de vez de ele retrair,
né? Ele fala assim, pô, peraí, mas a família tá se endividando, né? O que ele vai liberar? Ele vai liberar mais dívida ainda para a população. Liberou agora o consignado privado, né? Toma mais dívida aí, população. Porque ele sabe também que, por outro lado, o brasileiro consome, né? E isso estimula o PIB, né? Então, o governo está muito preocupado em um único ponto: arrecadação e popularidade, né? Para uma estratégia econômica de longo prazo, isso é o pior É cenário zero. possível, né? Então, qual que vai ser, o que pode ser de cenário, né? A gente pode ser também que tenha uma mudança política, inclusive foi o relatório do JP Morgan de ontem, né? Que deu um upgrade no Brasil, acreditando numa possível mudança política em 2026. Mas também o próximo presidente vai pegar uma bomba gigantesca, né? Uma pica, Vai pegar, literalmente. vai pegar um país com muita dívida, juros muito altos, possivelmente desemprego aumentando, né? Uma desaceleração econômica, o que fez no curto prazo até aliviar um pouco a curva de juros, porque está todo mundo mais preocupado com essa desaceleração econômica aqui no Brasil, né? Sem falar de nos Estados Unidos de exterior. Então essa é a preocupação. O governo deveria estar se preocupando, né? Se eu fosse o governo atual, estaria me preocupando justamente em aumentar a competição, aumentar o ambiente econômico, melhorar o ambiente econômico. Para quê? Para trazer recursos estrangeiros, para o investidor, você que é investidor, empresário, empreendedor, né, ter mais vontade de empreender, né? E com isso você acaba gerando mais empregos, acaba reduzindo o custo. A gente precisa ter mais capacidade produtiva, aumentar a produtividade, melhorar o ambiente de negócio. Só que não, o governo está muito focado na arrecadação tributária nesse curto prazo. Até tem sem entrar em detalhes econômicos aqui, mas imagine o seguinte: tem uma curva, né, na economia que tem um limite também você aumentar impostos, né? Imagine que é o seguinte, né, a carga do seu IPVA, ou do seu IPTU, por exemplo, R$ 1.000 esse ano, depois ano que vem é 2.000, no próximo ano é 10.000, no próximo ano é 50.000, no próximo ano é 100.000, virou o seu salário inteiro, né, de um mês, de um ano, né, não importa. Chega uma hora que você vai ser tão alta a tributação, tão alta a carga tributária, que você vai começar a sonegar imposto, né? E provavelmente você provavelmente se questiona. Isso, lógico que pode ser considerado um crime, né? Mas ao mesmo tempo você questiona, fala assim, pô, caramba, só eu tô pagando imposto nesse país, né? Eu tô aumentando, ninguém tá mais pagando imposto, enfim. Então tem esse estudo no Brasil, no mundo todo, né, que é uma curva que existe um limite também da tributação e a gente está começando a se questionar esse limite, né, que a tributação não para de subir para todo mundo, né, e de uma forma geral também isso impacta em preços de uma forma ou outra, né. E você acha que o Brasil ele pode vir quebrar, Marco, ou não? Você acha que a probabilidade é muito baixa? Não, a probabilidade, quando a gente fala de estatística, pessoal, a probabilidade certamente aumentou, né? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, a dívida do Brasil subiu. Acho que vamos dar um passo atrás. Primeiro, o ano passado, né, a gente teve uma agência de risco elevando o rating do Brasil. Pessoal, não fez sentido nenhum, né? A gente viu que foi um movimento extremamente político, né? Porque com agência de risco, isso acaba até tirando a credibilidade das próprias agências, né? Você, pô, tá aumentando a dívida, tá aumentando o risco. Ah, né, eu vou dar mais vou dar mais credibilidade. Não, mas só tem fatores negativos, né? Ainda bem que foi uma agência sozinha, né? Não foram as outras principais. Então, estatisticamente, a gente de fato está aumentando a probabilidade de em algum momento entrar em default. Vamos entrar em default? Não, pessoal, não precisa ter pânico, ninguém vai colocar mão dinheiro na poupança, ninguém vai ter esse impacto. Mas de fato, enquanto nossa dívida vai aumentando, né, a nossa percepção de risco vai aumentando, até uma discussão que a gente está tendo aqui, até por que a bolsa não anda, pessoal? Porque se até eu brinco assim, você pegar a curva de juros em começo do ano de 2024, a gente estaria discutindo hoje de quantas vezes a Selic ia cair, né? A cair vai cair uma vez, duas vezes, três. Todo mundo ainda estava naquele, né, expectativa positiva e tal. Um ano depois, um ano e meio depois, a gente fala assim, pô, será que a Selic vai para 15, 15,50 ou 16%? E pior do que isso, a gente não vê espaço nenhum como economista, em nenhum momento, com os juros tão altos, né, com a dívida tão alta, da Selic cair nos próximos 2, 3, 5, 10 anos, né? Ou seja, nosso custo de capital, nossa dívida, nossa taxa de juros de longo prazo continua lá nos seus 13, 14% eternamente. Isso é muito alto, muito ruim. Ou seja, de fato, estatisticamente, a probabilidade de entrarmos no default aumentou. Não quer dizer que a gente vai entrar no default, tá? Longe disso, tá? Mas estatisticamente é isso que a gente está precificando. E pelo contrário, a gente não vê nenhuma reversão, né, nessa curva de
de aumento da dívida. A grande crítica que a gente teve no ano passado é que as medidas fiscais, né, que o Haddad apresentou, ele foi uma medida para reduzir a aceleração, o crescimento da dívida. Ou seja, não é que vai reduzir a dívida, vai reduzir o ritmo de crescimento. Né? Então, assim, de vez de estar 90% da dívida em algum momento, não, vai estar. Isso vai acontecer 2 anos depois, 3 anos depois. Então, está praticamente adiando, mas o ritmo continua, só diminuiu um pouco o ritmo, e foram essas decisões do governo atual. Então, essa é a grande crítica, e a gente sabe ali com críticas e elogios, mas tem muito desencontro, né, entre governo, Ministério da Fazenda, né, os parlamentares, enfim, deputados, senadores, né, tem muito desencontro. Cada um puxa a sardinha pro seu lado, e quem acaba perdendo, né, felizmente aqui com o Luan aqui, você consegue investir, você consegue ter retorno, você consegue ter dividendos, né, mas é a dona de casa lá, né, que já tá com o café batendo... A 30 conto. Tá meio batendo... quilo. O azeite, pessoal, tem gente que... Eu conheço gente, né, isso, classe média, que não tá usando mais azeite. Tá usando aquele... Eu já cortei o azeite. Eu já cortei. Vamos... Tá usando óleo mesmo, né? Faz ter um derivado, enfim, pô. Virou matéria de luxo, né? E são matérias essenciais. Até tem umas pesquisas que têm saído aí na mídia, na Folha, no Estadão, é que a população carente hoje, se você pegar as necessidades básicas, né? Alimentação, vestuário, né? Moradia, já representa uma grande parte do salário, ou seja, não está sobrando quase mais nada para a população, né? E isso é ficar mais pobre, né? Ou seja, antes sobrava 50% do meu salário, hoje sobra 30%, vai sobrar 20%, tá sobrando cada vez menos, né? Isso com os itens essenciais. Então, essa é a preocupação. Então, o que o governo precisa fazer, se eu fosse o governo, né, pudesse ligar para o presidente e falar, você precisa combater a inflação. E a gente precisa combater também os gastos públicos, né? Basicamente, um acaba levando para o outro, né? Então, é isso que talvez, se o governo quiser mesmo se preocupar com a popularidade, não é injetar mais dinheiro na economia, de fato controlar os gastos e, consequentemente, controlar a inflação. É basicamente isso, né? O recado é relativamente simples, mas não quer fazer, né? Pelo menos até esse momento não é isso. Eu vi numa revista que o governo vai gastar 3,5 bi em propaganda. Em propaganda, né? Então, a gente, de um lado, começa a olhar o mercado como um todo, preços do café R$30, azeite batendo R$50 ali, meio litro de azeite. Então a gente começa a olhar o mercado muito caro. O governo gastando, né? E cada vez mais o governo tá falando em gastar, né? Eu não vi uma medida só, Sara, pra pessoa pegar, pro governo pegar e falar assim, ó, tô cortando. Eu não vejo ele cortar na carne. Ele é só assim, ó, você faturou, vai ser no seu rabo. Vamos aumentar o imposto, não é? É sempre assim. É sempre ameaçando alguém, né? Você fez muita movimentação de Pix, tem que pagar imposto. Agora, tem até uma última que tá passando despercebido. Nossa, tô tentando puxar aqui na memória. Mas eles estão começando a rastrear também. Eu vou até pegar aqui a informação. Ele tá passando despercebido isso daí. Mas até vai começar. Até esse momento do Pix aí ficou bem famoso, ficou até apelidado do Pix Day, né? Então o governo errou muito na comunicação, né? E a gente fala assim que até a partir desse momento pode ter sido até um momento de inflexão da popularidade, ou seja, a partir daquele Pix Day ali, a popularidade só começou a despencar, né? Começou o mercado precificar um novo cenário para 2026. E aí o recado que eu falo para você que é investidor, tá? Sem desanimar a galera aqui, o Luan. Muita gente pergunta no Ibovespa, né? O mercado tá começando a comprar 2026. Não, pessoal, o mercado, na minha opinião, não comprou 2026 ainda, tá? Vamos começar pelo lado do copo meio cheio. Se tivermos realmente uma mudança política em 2026, a gente vai ter 4, 6, 8 anos de ganhar muito dinheiro, né? Principalmente na bolsa, mas também no Tesouro Direto, enfim, todos os indicadores, tá? Mas por que o mercado não precificou ainda? Primeiro, eu já vi muita gente quebrar, de fato, querer antecipar muito antes, né? A gente tá falando muito antes, ainda tá muito tempo e o cenário tá muito em aberto ainda, né? E o segundo ponto, quando a gente olha para o Ibovespa especificamente em relação ao índice que a gente chama de Emerging Markets, né? Ou seja, como é que tá indo o Brasil em relação aos outros países emergentes, a gente está indo muito parecido, né? Nesse ano de 2025.
Então a gente tá indo junto com o bolo, né? Quando teve janeiro ali, todo mundo falou, o Brasil, né, 2026 vai mudar. Não, pessoal, a gente andou junto com o bolo, a gente andou junto, que a gente chama o risk-on, né? Tava o mundo todo tomando um pouco mais de risco, tá? Então, o mercado, na minha opinião, está precificando zero, né? O próximo de zero, uma possível mudança em 2026. Então, acho que o recado de hoje, para o investidor de longo prazo, estejamos preparados, né? Porque se a gente tiver de fato uma mudança por isso em 2026, a gente vai ter 4, 5, 8 anos muito bons de bolsa, né? E até fazer umas simulações aqui em algumas ações, né? Que tem ação que pode subir 100, 200, 300% tranquilamente, né? Porque os fundamentos, de certa forma, as empresas estão saudáveis, né? Tirando algumas exceções. E é isso que a gente vai discutir um pouco aqui hoje. Então, o mercado fala muito de política, é muito reativo à política, mas não está precificando, acho que 2026 ou uma possível mudança de 2026. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.